Na antiga e grandiosa Babilônia, uma cidade de poder e luxo, vivia um homem cuja simplicidade contrastava com a opulência ao seu redor. Seu nome era Daniel. Mesmo como exilado em uma terra estranha, com costumes e deuses diferentes, ele mantinha uma conexão inabalável com sua fé, um elo que o definia e o guiava. Sua devoção não era um segredo guardado, mas a própria essência de quem ele era, visível em seu olhar sereno e em seus passos firmes. A sabedoria de Daniel era notável. Ele não apenas compreendia os assuntos do reino, mas também possuía uma integridade que brilhava, como uma joia rara. Sua honestidade e dedicação não passaram despercebidas. O próprio rei, impressionado com suas qualidades, decidiu elevá-lo a uma das posições de maior autoridade em todo o império. Daniel, o estrangeiro, agora supervisionava grande parte da administração do reino. Guardas e oficiais, antes talvez desconfiados, agora o respeitavam, reconhecendo sua competência e justiça. Mas o brilho de Daniel não agradava a todos. Como uma luz forte que incomoda quem está na escuridão, seu sucesso despertou um sentimento sombrio no coração de outros líderes do reino. A inveja começou a se espalhar como veneno nos corredores do palácio. Eles o observavam, procurando falhas, erros, qualquer deslize que pudessem usar para derrubá-lo. Passaram dias e noites analisando seu trabalho suas palavras, mas não encontraram nada. Daniel era impecável em sua conduta, incorruptível em seu caráter. Frustrados e consumidos pelo ciúme, os inimigos de Daniel perceberam que só havia uma maneira de atingi-lo. Se não podiam atacar seu trabalho, atacariam sua fé. Sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus acima de tudo e de todos. E foi nessa devoção que eles viram a oportunidade perfeita para criar uma armadilha. Eles se reuniram em segredo, cochichando planos maliciosos, com a inveja estampada em seus rostos. A lealdade de Daniel a Deus seria transformada na arma para sua própria destruição. Com um plano astuto em mãos, eles foram até o rei, com palavras cheias de bajulação e falsa lealdade, convenceram-no de que, para unificar o reino e reafirmar sua autoridade suprema, ele deveria criar uma lei especial. Uma lei que por 30 dias proibiria a qualquer pessoa de fazer petições ou orar a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei. A punição para quem desobedecesse seria terrível, ser lançado na cova dos leões. O rei, vaidoso e manipulado, concordou e assinou o decreto, sem perceber que estava sendo usado para condenar seu mais fiel servo. A notícia da nova lei se espalhou por toda a Babilônia. Todos sabiam da devoção de Daniel. Todos se perguntavam o que ele faria. Para Daniel, no entanto, não havia dilema. A lei dos homens não poderia jamais se sobrepor à sua comunhão com Deus, como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia, ele foi para seu quarto, abriu a janela que dava para a direção de Jerusalém, ajoelhou-se e orou. Ele não se escondeu, não sussurrou suas preces. Orou com a mesma calma e fervor de sempre, com o coração voltado para o céu, sem medo das consequências. Claro, seus inimigos estavam vigiando. Assim que viram Daniel orando, correram para denunciá-lo ao rei. Quando o rei ouviu o que tinha acontecido, seu coração se encheu de angústia. Ele percebeu a armadilha tarde demais. Gostava e admirava Daniel profundamente, e a ideia de perdê-lo era insuportável. Passou o resto do dia tentando encontrar uma brecha na lei, uma maneira de salvar seu servo. Mas as leis dos medos e persas eram irrevogáveis. Nem mesmo o rei poderia mudá-la. Com o coração pesado, ele teve que dar a ordem. Os guardas prenderam Daniel e o levaram. A noite caiu sobre a Babilônia, enquanto Daniel era levado para o seu terrível destino. A cova dos leões era um lugar de onde ninguém jamais havia saído vivo. Um poço escuro e profundo lar de feras famintas. Daniel foi lançado lá dentro. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada, e um silêncio mortal tomou conta do lugar. Para todos os que estavam do lado de fora, era o fim de Daniel. O rei voltou para o palácio em jejum e sem dormir, atormentado pela culpa e pela tristeza. Mas dentro daquela cova escura, algo extraordinário estava acontecendo. Aquele lugar de morte foi transformado em um santuário de paz. Deus, a quem Daniel serviu com tanta fidelidade, não o abandonou. Ele enviou um anjo, cuja presença iluminou a escuridão. O anjo fechou a boca dos leões, que se tornaram mansos como cordeiros. Eles se deitaram calmamente aos pés de Daniel, que passou a noite em segurança, envolvido pela paz e pela proteção divina. A fé de Daniel o conectou a um poder muito maior do que qualquer fera
ou decreto real. Assim que os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, o rei, que não havia pregado os olhos, correu em desespero até a cova. Com a voz trêmula de ansiedade e esperança, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E para seu imenso alívio e espanto, uma voz calma respondeu da escuridão: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que a pedra fosse removida imediatamente, e que Daniel fosse retirado da cova. Quando Daniel saiu, não havia um único arranhão em seu corpo. Ele estava completamente ileso. Sua história é um testemunho poderoso de que a fé verdadeira não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus em meio a eles. Daniel foi jogado em uma cova, mas sua confiança o elevou acima do perigo. Essa história nos ensina uma lição atemporal. Quando nossa confiança em Deus é inabalável, Ele é capaz de nos livrar de qualquer cova, seja ela literal ou metafórica, como as covas do medo, da ansiedade ou do desespero. A mesma mão que fechou a boca dos leões pode acalmar as tempestades em nossas vidas. A fé de Daniel não o impediu de ir para a cova, mas o sustentou dentro dela e o tirou de lá em segurança. Ele nos mostrou que a verdadeira vitória não é evitar a luta, mas manter-se fiel durante ela, sabendo que não estamos sozinhos. Se essa mensagem tocou seu coração e fortaleceu sua fé, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este e compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise se lembrar do poder da fé e da fidelidade de Deus. Obrigado por assistir.